A juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito da Lei Tutelar Educativa e vamos falar nesta sessão da interatividade entre as penas e as medidas tutelares educativas. Já vimos que a Lei Tutelar Educativa é aplicável quando tenham sido praticados factos que poderiam ser crime, sendo a idade do que pratica os factos incluída entre os 12 e os 16 anos, mas, como já vimos também, quando é apreciado o facto, o jovem já poderá ter uma idade superior a 16 anos. Terá, por exemplo, 17 anos e, no interregno dos 16 até os 17, pode ter já praticado factos com relevância criminal, aos quais seja aplicável uma pena criminal e cumpre verificar como é que se articulam, nesse caso, as medidas tutelares educativas, as penas criminais, a prisão preventiva, que pode levantar vários problemas em termos de execução sucessiva, cumulativa, enfim, há que ver em cada situação como é que se resolve esta situação. Já vimos que as medidas tutelares educativas só pode ser aplicada, em princípio, uma relativamente ao mesmo facto, com exceção daquelas cuja acumulação se encontra expressamente prevista na lei. Portanto, já vimos que é possível, por exemplo, acumular a privação de condução de ciclomotores com outra medida, tal como é possível acumular um acompanhamento educativo com imposição de regras de conduta e obrigações. E, portanto, a lei, quanto a isso, é clara, a acumulação de medidas tutelares educativas, em princípio, relativamente ao mesmo facto, com exceção daquelas que ela expressamente prevê, não é possível. Contudo, poderá acontecer que, no âmbito do mesmo processo, sejam aplicadas medidas tutelares educativas diversas relativamente a factos também diversos. O jovem poderá ter praticado diversas condutas recondutíveis a vários factos que seriam crime se tivesse uma idade superior a 16 anos, ou de pelo menos 16 anos. A partir dos 16 anos, portanto, o jovem comete crimes, e se tiver praticado vários factos recondutíveis a vários crimes, se tivesse a idade para praticar crimes, poderá acontecer que lhe venham a ser aplicadas também diversas medidas tutelares educativas. E aí o juiz terá de ver o que aplica as medidas, de que forma é que vão ser executadas, se é possível executá-las em simultâneo. Há medidas tutelares educativas que é possível executar ao mesmo tempo, por exemplo, já vimos o acompanhamento tutelar educativo e a imposição de regras de conduta e obrigações, isso é possível aplicar, enfim, executar isto ao mesmo tempo. Também é possível, eventualmente, acumular uma medida de internamento com uma obrigação de reparação ao ofendido. Portanto, em cada caso, o juiz terá de ver. Se forem aplicadas diversas medidas de internamento, o juiz terá de ver se é de aplicar uma única a todos os factos ou se é caso de fazer um cúmulo delas todas, portanto, de dizer em suma qual é a duração da medida de internamento aplicável a todos aqueles factos. Quando o jovem, depois dos 16 anos, já tiver praticado um crime, lhe seja aplicada uma prisão preventiva e tenha de cumprir essa prisão preventiva, poderá dar-se o caso de simultaneamente também cumprir as medidas tutelares educativas que tenham sido aplicadas, que sejam compatíveis. Por exemplo, uma amoestação é compatível, a de reparação também poderá ser compatível, se a condição concreta do jovem não o impedir de cumprir. Portanto, o juiz, em cada caso, terá de verificar isso e competirá ao juiz que aplica a prisão preventiva dizer que medidas não institucionais são ou não compatíveis com a execução da prisão preventiva. O maior problema se levanta quando esteja em causa uma medida de internamento. Se é aplicada uma medida de internamento e, no âmbito da execução da mesma, é aplicada uma prisão preventiva, o jovem manter-se-á no centro tutelar educativo, onde cumprirá, então, a prisão preventiva e, se, para além dela, tiver de cumprir ainda a medida tutelar educativa, terá de ver-se qual é o desfecho do processo crime, se é aplicado ou não pena de prisão efetiva, porque, como já vimos noutras sessões, se for aplicada uma medida de prisão efetiva, não será cumprida a pena de internamento, será cumprida a pena de prisão efetiva que, entretanto, foi aplicada ao jovem pelos factos que praticou a partir da idade de 16 anos,
quando ainda estava em vias de executar a medida de internamento aplicada por fatos anteriores a essa idade. Portanto, já vimos que esta articulação nem sempre é fácil. Em cada caso, terá de ser ponderado se é de manter ou não a medida tutelar educativa, se a execução é viável ou não e se as necessidades de educação para o direito assim o justificam, face à concreta reação de natureza criminal que, entretanto, foi aplicada ao jovem. E nesta interação, que implicará um diálogo necessariamente entre o juiz de família e menores e o juiz criminal, trata sempre de ter em conta que o foco do processo tutelar educativo é a educação para o direito e que, no caso da aplicação de uma medida de uma pena de prisão efetiva, será essa que irá prevalecer, esse cumprimento que irá prevalecer relativamente às restantes, a não ser que estejam em causa medidas não institucionais que não se revelem incompatíveis com a execução dessa pena. E relativamente a esta interatividade, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.